convidá-los mais uma vez a orar. Fecha teus olhos nesse instante. Quão maravilhoso é, Senhor, poder estar na tua casa, nessa viração de dia, te adorando, engrandecendo o teu santo nome. E hoje, em especial, Senhor, num dia em que é comemorado o Dia dos Pais, Tu, Senhor, que nos ensinou a orar como de um filho a um pai. Sabemos, Senhor, que Tu sabes todas as coisas. Por isso, em nome de Jesus, com Teu Santo Espírito, vem falar aos nossos corações e abençoar, hoje em especial, também todos os papais. Te somos gratos, Senhor, por essa paternidade, por esse desafio, esse privilégio, essa honra, essa alegria que Tu concedeste, Senhor, a todos aqueles que têm essa dádiva e têm vivido ela. Sê também com os futuros papais, Senhor, que Tu possas abençoá-los, ensiná-los em sabedoria. Da mesma forma também nós pedimos por cada família aqui representada, que o Teu Santo Espírito possa alcançar em graça, em amor, em perdão. Prepara os nossos ouvidos espirituais, pois desejamos aprender mais de Ti. Sê conosco, Senhor, Te louvo, Te agradeço também pelos dias complicados que passamos, pois aprendemos também neles. Obrigado, Senhor, por tudo, absolutamente tudo. Nós ainda em oração conclamamos que o Teu Santo Espírito Consolador possa chegar naquelas famílias que perderam seus entes queridos em Vinhedo, sexta-feira, num acidente aéreo. 62 famílias que hoje passaram um dia dos pais difícil. Mas Tu és o Pai que consola. Por isso oramos também, Senhor, por cada uma dessas famílias enlutadas. Sê conosco, e eu imploro em nome de Jesus, como faço todos os dias, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração estejam sempre em Tua santa e augusta presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e eu queria, por favor, que você reabrisse a sua Bíblia para fazermos a leitura novamente a partir do versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 14, assim diz a palavra do Senhor. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais. Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como, por toda parte, ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste em palavra, não consiste em palavra, mas em poder. E o que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Como a nossa sociedade ela está cada dia mais carente de uma figura paterna. Isso é notório. Agora, no meio dessa novidade mundana toda aí, eu até fiquei feliz com a notícia que eu escutei hoje. O ministro Pablo, já quase reverendo, disse que hoje passou ali no centro e tinha fila para entrar no restaurante. Eu digo, isso é uma novidade boa,
Porque isso é comum no Dia das Mães, não é? Que é bem glamouroso. Mas no Dia dos Pais, e eu observei também, não é, Geraldo? Que Lara agora é R$ 30 ali na passagem. A inflação está alta, era 21, era 20, 23, agora já é 30, né? E eu brincava o ano passado que, via de regra, no almoço dos pais, o pessoal compra um galeto e leva para casa, né? Hoje tinha fila, não está tão ruim assim. Mas no meio dessa novidade toda, a paternidade já não é mais nem confrontada. Ela vem sendo esvaziada e até desmoralizada também. Está tendo muita confusão, está tendo muito esvaziamento do significado do que é ser pai. E esse texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele vai abordar aqui um assunto, se bem que ele está aqui num direcionamento espiritual, mas nada impede que façamos um paralelo, uma aplicação nos nossos relacionamentos de hoje em dia, de pais e filhos. E aí ele vai tratar os irmãos de Corinto, não apenas como seus irmãos em Cristo, mas como filhos espirituais. E tem várias lições esse texto, eu separei apenas algumas. A primeira delas é o seguinte: pai é aquele que gera. E nós vemos isso aí muito claro no versículo 15, onde ele fala: olha, por mais que você tivesse milhares de pessoas ensinando a vocês em Cristo, por mais que vocês fossem instruídos por muitas pessoas, não teriam muitos pais, porque eu gerei vocês em Cristo pelo Evangelho. Pai é aquele que gera. Pai é aquele que cuida. Pai é aquele que orienta. E hoje nós ainda presenciamos em larga escala algumas pessoas que não querem mais essa dádiva da paternidade. Talvez sendo apenas reprodutores, sem nenhum vínculo. E olha, cá entre nós, quando um filho é não desejado, isso é muito triste. Quando você, lá pelas tantas, sabe que foi fruto de uma paixão mundana, quando você tem conhecimento que você foi gerado talvez como uma consequência de uma festa, de uma balada, isso é muito triste, porque causa trauma na gente. Mas entenda uma coisa: por mais que você tenha tido esse trauma, saiba que nós temos um bom Pai, o nosso Deus, como há pouco cantamos, e podemos cantar também Abba Pai. Por outro lado também, existem pais que não geraram biologicamente, mas cuidam, zelam, amam. Essa semana eu vi nas redes sociais uma pegadinha, uma brincadeira interessante. Um homem, ele chega para dar os parabéns à sua enteada, que ele ajudou a criar dos 18 meses até os 9 anos de idade. Ele não vivia mais com a atual companheira, e que é a mãe biológica dessa jovem. E ela já era uma jovem, ela fez uma brincadeira interessante, ela ficou atrás do muro, e o padrasto chega, né, para dar os parabéns, e a mãe diz: olha, você não pode entrar porque o pai biológico dela está aí, e ele não gosta de você. Ele falou: não, eu não quero atrapalhar a relação deles, eu só quero vir dar os parabéns a ela, porque você sabe muito bem que eu criei essa menina, de pequena até os 9 anos de idade, e eu sou o pai dela. E nisso ele já estava saindo com lágrimas nos olhos, indesejado por aquele momento, e ela sai atrás do muro e disse: não, eu estou aqui, o Senhor é meu pai. E na frente da casa tinha um carro, que ele pensava que era do pai biológico. Ela falou: não, ela já era maior, disse: e esse aí é o presente que eu estou lhe dando pelo meu aniversário, esse carro é seu. Ah, já deu para ver, né, que o camarada chorou, deve estar chorando até hoje. Mas é interessante porque
Quando você é um filho adotado, você é muito querido, porque a gestação disso aí vem no coração da gente. Filhos adotivos são sempre muito desejados. E nós temos prova disso, que o nosso Deus nos amou e nos adotou, recebendo a mim e a você como filhos dele. Quem escreveu essa carta aqui, o apóstolo Paulo, não teve filhos biológicos, não teve, mas teve muitos espirituais. Pai é aquele que gera. O segundo exemplo nesse texto também é que os pais precisam, mais do que nunca, dar exemplo. E ele fala aqui, olhem para mim, o apóstolo Paulo, olhem para a minha vida, para o meu esforço, eu vivo o Evangelho. Nós ensinamos nossos filhos, não só por aquilo que falamos, mas, sobretudo, por aquilo que fazemos. E um pai, para dar um exemplo, ele precisa exercer aquilo que conhecemos como a pedagogia do espelho. E como é isso, bispo? O espelho não fala. O espelho não vê. O espelho não ouve. Mas o espelho demonstra. Ele reflete aquilo que nós somos. Nossos filhos, eles vão ver mais em nossa vida, muito mais do que em nossas palavras. Por isso, Provérbios 22, 6, que nós já conhecemos, ensina a criança no caminho, no caminho. Tem que estar todo mundo junto ali, lado a lado, de mãos dadas, seguindo no caminho. E só existe um caminho, que é Jesus. Diz que certa vez uma mulher chamada Beth, ela é norte-americana. Não vou dizer o sobrenome porque não dá para entender aqui. Mas ela conta a história de um pai que estava preparando a lição que ia apresentar na escolinha dominical, na escolinha bíblica. E essa lição tinha como título As Marcas de um Verdadeiro Cristão. E antes de ir ensinar a classe, esse pai decidiu aplicar essa lição em casa, falar para sua esposa e seu filho pequeno. Mas um menino, desenrolado todo, eu acho que ele era episcopal. Ele olhou assim, depois que o pai passou um tempão treinando a aula, ele falou: papai, desse jeito aí que você está falando, essas marcas aí, eu acho que eu nunca vi um cristão em minha vida. Isso é muito profundo, porque quando temos as marcas de Cristo em nós, não é preciso apenas ensinar, mas viver. Aprender, ter o coração ensinável, mas acima de tudo viver. E aí ainda vemos, nos dias de hoje, muito aí camarada dando um péssimo exemplo, ensinando as crianças na prática do erro, do engodo. Outros ainda, também, ainda vemos isso hoje, fazem de seus filhos como se fossem medalhas de sua própria vaidade. E educam crianças que crescem e se tornam prisioneiras da avareza, ou querem ser super-heróis de coisas pequenas, vulgares. Na mais nova modalidade de hoje em dia, diz o seguinte: olha, eu tenho que criar meu filho como leão para enfrentar, porque desempenho hoje vale muito mais do que dignidade. Lá pelas tantas, vamos ver aí filhos que se tornam pais com muitas frustrações, com muitas dificuldades, porque aprendem muito a ser um grande estudioso. Estudar não é ruim, é bom, mas há também limites para isso. E são muito inteligentes, há um grande investimento, e eles se tornam, às vezes, até grandes pessoas, grandes autoridades, mas não têm experiência, não têm vivência. Tem conhecimento, mas não tem vivência. Ensinar no caminho é caminhar junto. Ensinar no caminho é você tomar o seu filho, a sua filha pela mão e andando ali lado a lado. Ser pai é preciso dar exemplo. Em terceiro, ser pai também
é confrontar. Ser pai é disciplinar. E pense numa coisa hoje ainda mais difícil, que parece que estamos de mãos atadas, mas não estamos, não. Porque temos o Senhor a nos ajudar. Os pais precisam forjar nos filhos um caráter firme. Sim, sim, não, não. Agora, para que um pai possa forjar um caráter firme em seus filhos, em sua prole, ele precisa, antes de tudo, conhecer a verdade, a palavra. E depois de conhecer a palavra, a verdade, ele passa a ensiná-la com sua vida. Sabe que nós vemos hoje uma geração de filhos sem disciplina e lá pelas tantas se tornam muito inseguros, quando não confusos. E quando eu falo disciplina, até parece que a gente tem que refalar isso, mas é preciso você entender, em pleno século XXI, diante de tantas ideologias que ensinam por aí, eu quero dizer para você o que não é disciplina, para você entender. Disciplina não é castigo, nem nunca foi. Castigo é quando você está fora da disciplina. Sabe o que também não é disciplina? Tortura. Tortura não é disciplina. Tortura é uma violência, é um crime. Isso não é disciplina. Sabe o que não é disciplina? A agressão verbal. Não é disciplina. Sabe o que não é disciplina? Agressão física. O que não é disciplina? Maus tratos. Disciplina é amor, é zelo. Porque quem ama, disciplina. Quem se preocupa, disciplina. Coloca uma margem, coloca um limite e diz, olha, se você ultrapassar daqui, você vai ter consequências. Eu lembro de lá em casa, é a diferença de criação de Ellen para Netinho. A mulher, ela capta mais rápido. E eu lembro que lá em casa, lá pelas tantas, na educação de Neto, nós colocamos na cozinha de casa uma fita amarela. Lembra disso, filha? Era um quadradinho assim no chão, como aviso que tem de extintor. Não tem aquele negócio no chão? Era uma fita, ou amarela ou vermelha. E eu dizia que é o canto da disciplina. Quando você errar, vai ficar de joelhos aqui, olhando para a parede, refletindo aquilo que você fez de errado e pensando 2 vezes em fazer de novo. Era o cantinho da disciplina. Sabe, tem momentos em que a única forma de comunicação é quando utilizamos a vara da disciplina. Isso é bíblico. Por isso eu sempre apelo aos pais e mães, muito cuidado com as suas mãos. Quando a gente vai dar aquela tapinha de quem está merecendo, né? Levar um alerta. Troque a mão por uma vara ou por um chinelo. Porque o pai ou a mãe que retém a vara, ele acaba pecando contra seu filho, prevaricando contra seu filho, omitindo contra seu filho. Por isso eu sempre digo que é melhor, muito melhor, nós vermos os nossos filhos chorando naquele momento, porque às vezes dói mais em nós, mas é melhor ver eles chorando ali, do que mais tarde vê-los perdidos na vida, confusos, inseguros, sem controle. Quem ama, confronta. Quem ama, disciplina. Quem ama, não negocia valores inegociáveis. Quem ama, disciplina. E por fim, a deixa, né? Muito bem, Lecinho. Olha logo para mim rápido. Eu queria, nessa noite, orientar você, papai, e até futuro papai, uma coisa muito importante. Entenda uma coisa. Um pai não deve nunca humilhar seus filhos, em hipótese alguma. Nenhum pai ou mãe tem o direito de envergonhar ou constranger a sua prole. Por isso eu peço, em nome de Jesus, tenham cuidado com os exageros. Com aquilo que você vai perdendo o controle, é melhor você parar, refletir, orar. Um verdadeiro pai não deve humilhar seus filhos.
nem em particular, nem tampouco em público. Precisamos ser para eles como fragrâncias. Precisamos prestigiar, ensinar com firmeza, mas também corrigir com brandura. Não prevarique em confrontar, não prevarique em disciplinar os seus filhos. Sabe o que o apóstolo Paulo diz aqui, já caminhando para o final do texto? Ele fala o seguinte: olha, em breve eu vou visitar vocês de Corinto. E isso nos ensina que hoje, mais do que nunca, nesse tempo tão corrido, tão louco, tão agitado, é preciso dedicar tempo aos nossos filhos. Tempo. O bom e velho tempo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no livro chamado Pai, um Homem de Valor, ele traz uma coisa muito interessante. Abre aspas, ele diz assim: olha, quando os filhos são pequenos, eles choram para ficar perto dos pais. Quando crescem, são os pais que choram pedindo para ficar perto deles. Isso tocou muito no meu coração, porque a coisa parece que é assim mesmo. Por isso que temos que ter muito cuidado em verbalizar para os nossos filhos que não temos tempo para ele, porque eles vão entender, não que você não tem tempo para ele, e às vezes eu sei que você não tem, mas eles vão compreender que eles não são prioridade para você, que eles não têm importância para você, porque às vezes falamos que não dá para eu te ajudar na tarefa agora, mas eu me viro, pego o telefone e passo horas nas redes sociais. O filho vai compreender uma coisa: a rede social é mais importante do que eu. A nossa vida é um sopro, amados, muito rápida. E quando dedicamos tempo aos nossos filhos, isso sim se torna um maior e melhor investimento. O maior presente que podemos dar aos nossos filhos é investir na vida deles, é levar o Evangelho para eles, para que tenhamos filhos não apenas bem-sucedidos, e isso é muito bom, saudáveis, mas acima de tudo, filhos salvos. Eu falei há pouco em oração sobre a tragédia que aconteceu, né? Todo desastre aéreo, ele chama muita comoção, porque são vidas que tinham um destino, mas não chegaram ao verdadeiro destino. E é interessante porque são 62 histórias ali, pelo menos do último agora. Mas não diminuindo a dor que eu sei que estão sentindo as famílias, quantos são aqueles também que não morrem nas estradas? Quantos são aqueles que não têm nenhum direito de ter uma história para contar? Como vamos ouvir daqui a pouco 62 histórias, ou até mais. E eu vi pessoas agradecendo a Deus porque perderam o avião. Não embarcaram, ficaram com raiva do pessoal da empresa aérea, porque não tinha mais vaga. E eles queriam reclamar, usar os seus direitos, mas de repente a chave mudou. E eles lembram de Deus. Obrigado, meu Deus, porque eu nasci de novo. Quem nasce de novo, de fato, é quem aceita Jesus. Esse nasce de novo. Quantas e quantas histórias também bebês não podem contar, porque não chegaram a nascer, porque foram jogados em latas de lixo. E essa história é complicada, porque quando se fala em aborto, a criança já não é mais criança. Para mim, a concepção é um milagre do Senhor. Não é um monte de células, não. É aquilo que hoje somos nós, eu e você, que passamos por essa fase. E se formos contar a quantidade de abortos num dia, supera 1 milhão de acidentes aéreos. Os bebês não tiveram condição de escrever sua história para que nós soubéssemos, mas diante de Deus,
cada história é escrita, porque Ele é soberano. Ser pai é lutar contra esse mundão. Ser pai é um presente de Deus. Eu queria convidar os pais aqui a ficarem de pé. E dizer que vocês são privilegiados. Muitas às vezes choramos porque não recebemos aquilo que o nosso pai poderia ter dado. Mas perdoem ele. Muitas às vezes ele não sabe nem o que recebeu. Mas se você está aqui é porque você teve um pai. E nos dias mais difíceis, lembrem do nosso Pai, Deus, aquele que tem forjado cada um de nós. Eu apelo para que sejamos sempre ensináveis diante de Deus e que possamos aprender com essa paternidade, que é uma missão que nos é dada. Como o Salmo 127, é uma herança do Senhor, são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, porque não vai ser envergonhado quando enfrentar os inimigos à porta. É um salmo de bênção, é um cântico de bênção. Eu queria poder orar por vocês. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nesse instante nós apresentamos cada pai aqui presente no Teu altar. Mas também, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui. E hoje, como igreja, nós também queremos Te agradecer e louvar o Teu nome, porque temos um Pai em Deus aqui, o nosso amado pastor, bispo Dom Fred. Um homem de Deus que tem nos ensinado essa paternidade espiritual, que tem sido um instrumento Teu no Evangelho aqui, não só aqui em Vitória, mas em toda a região. Abençoa a vida de Dom Fred, sua família, seu pai também, seu Fred. Senhor, nesse instante nós colocamos esses pais aqui presentes também e suas famílias, a quem eles representam no Teu altar. Restaura suas forças, dá um ânimo novo, que eles possam estar sempre prontos a confrontar, amar, disciplinar, corrigir. Usa-os, Senhor, como instrumento do Teu Evangelho. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós abençoamos todos os papais no dia de hoje. Sê, Senhor, com cada um de nós, forjando todos os dias o nosso caráter como o caráter de Cristo. Dá-nos olhos de compaixão, de perdão, de amor. Dá-nos olhos, Senhor, cristocêntrico. E em toda a nossa vida, sejamos cristocêntricos, para a Tua honra, para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós Te pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes que como Pai também erramos. Como Pai prevaricamos, como Pai, Senhor, deixamos de fazer o que deveria ter sido feito. Nós Te pedimos perdão, Senhor, pois reconhecemos isso. Em nome de Jesus, renova a nossa fé. Tu que és o autor da nossa fé. Tu que nos move todos os dias, nos faz levantar, nos faz respirar, nos faz trabalhar, nos faz deitar. Que esses pais sejam ainda mais amáveis com seus filhos, com a sua família. Cuide de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, papais. Parabéns pelo dia de hoje e prestem muita atenção nesse cântico que fala daquele que também é Pai e autor da nossa fé. Louvemos ao Senhor. Ó Pai, eu queria tanto